por não se identificar isso, depois a gente pode tratar com mais calma, não se identifica com uma relação de emprego, então existem essas garantias que são dotadas ao trabalhador pela legislação trabalhista, né? É importante ressaltar, como o Fabiano falou logo no início, é uma forma de organização do trabalho, portanto, é uma relação de trabalho, só que não é uma relação de emprego. Então, para se ter todas essas garantias, esses direitos e a CLT, por exemplo, exprime no seu texto, é necessário que se haja uma relação de emprego, é necessário que o trabalhador esteja vinculado por essa relação de emprego ao empregador, sendo que aí ele se obriga a garantir segurança, a garantir um salário mínimo, a garantir todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento digno do trabalho. No caso da uberização, não existe essa obrigação, portanto, o trabalhador ele realmente fica desassistido e, portanto, que a opção do neoliberalismo é nesse sentido de adotar a uberização para vários aspectos, como o Fabiano disse. A gente vê com uma visibilidade maior os aplicativos de entrega, né, como o iFood, o Rappi, os aplicativos de transporte, né, o Uber, o 99, Cabify, mas existem vários outros. Tem aplicativo de uberização de serviços domésticos, aplicativo de uberização de serviços de manutenção e serviços em geral, que você pode contratar uma pessoa para fazer para você determinado serviço, não necessariamente na distrito a esses serviços, digamos que mais simples, mas até serviços com uma maior complexidade, um projeto arquitetônico, tem gente que vende por meio de plataformas, inclusive em sites, você acha com uma facilidade muito grande. Então, realmente, a uberização, ela é a flexibilização da flexibilização. É o último estágio dessa flexibilização e eu acho que o principal ponto para se falar em uberização é ver que existe uma estratégia, né, e isso pelas próprias empresas, de se furtar de qualquer responsabilidade pelo empregado, né, e acho que esse é um dos grandes problemas também, que na área do direito do trabalho acaba que a gente fica mais atento, porque é um trabalho, né, tem seu valor, assim como um trabalho formal. A distinção entre trabalho formal e trabalho informal, ela é meramente teórica, né? No final das contas, todo trabalho é trabalho, todo trabalho tem seu valor, e todo trabalhador tem que exercê-lo de forma digna e atendente aos seus direitos humanos, né? Então, realmente, eu acho que é um ponto interessante a se concluir o que o Fabiano tinha falado. Eu quero acrescentar alguma coisa assim, porque de fato o João trouxe assim vários, né? Ele trouxe o panorama das crises econômicas que é um artifício que o capitalismo sempre se utiliza, né? Das crises para se reinventar e vir com outras medidas de mais precarização. Realmente existe a grande discussão: o que é o uberizado, que tipo de trabalhador é esse, quais os direitos que ele tem, quais eles não têm. Hoje, na legislação, trata-se de uma relação de direito privado. Para a legislação brasileira, a uberização, o uberizado, ele tem uma relação de direito civil. Ele é um parceiro que se cadastra no aplicativo e ele é um parceiro daquela companhia. E ela só disponibiliza a plataforma. Essa é a versão das empresas de aplicativo e foi a versão que ganhou o nosso legislador. Na prática, se discute, né? Na doutrina se discute, né? Doutrina, nós que somos do direito utilizamos muito, né, a palavra da doutrina, né? Que são os pesquisadores do direito, eles discutem se é uma relação de emprego, se tem ali características do vínculo de emprego. Aí nós temos que ir lá na CLT, como o João falou, ou se busca figuras assemelhadas ao empregado para a inserção do uberizado nesse contexto. O fato é que hoje, ele é
um empreendedor de si mesmo. Há uma pessoa que empreende por si próprio, que tem o seu carro, sua moto, sua bicicleta, ele mesmo que compra e ele que faz a manutenção, ele tem que comprar o celular, enfim, ele é um empreendedor de si mesmo. Essa é uma frase essa é uma expressão que se não me engano, a professora da Unicamp, Ludmila Bilho, utiliza-se dessa expressão, empreendedor de si mesmo. Então, com tudo que o João falou, nós temos o cenário de uma tragédia, né? E a pandemia deu visibilidade a essa tragédia no que se refere aos entregadores por aplicativo. Porque essas pessoas que hoje são demandadas pela sociedade, porque nesse artigo que nós publicamos, o João e eu, nós tratamos dos entregadores como primeiro eles foram considerados como serviços essenciais, né? E eles foram demandados pela sociedade, porque são os entregadores de aplicativo que estão sustentando o home office e a quarentena de boa parte da população. Então, eles estão na rua, expostos, sustentando a quarentena e o home office. Não que nós estejamos aqui propugnando nada contra a política de essas políticas de isolamento, as políticas de distanciamento social, que são as políticas que foram consideradas mais eficazes pelos profissionais da saúde, né? Mas esses trabalhadores, mas essa política não foi pensada para esses trabalhadores. E isso é um ponto que ficou muito evidente com a pandemia e que hoje já se conversa sobre uberização com outras propostas. Se antes estava bem tranquilo que ele é só um parceiro e que é uma relação de direito privado e pronto, acabou, parece que hoje a gente começa a perceber uma movimentação no sentido de reconhecer alguns direitos a esses uberizados em razão da pandemia ter exposto, né, toda essa vergonhosa realidade. Então, eu gostaria de trazer, assim, algumas considerações, né, dentro dessas questões que foram apresentadas aí até agora, da formação da nossa sociedade, de como isso se apresenta aqui no contexto, né, do Brasil, porque a gente tem uma formação, né, colonial, que na sua colonização estabelece quem trabalha escravo, quem trabalha em regime de servidão e quem recebe salário. E a gente tem o povo negro como escravizado, os povos indígenas como trabalhadores em servidão e os europeus como recebedores de salário. E aí, quando a gente pensa assim, num movimento contrário a tudo isso, a gente esquece de fazer essas observações. Eu digo isso por quê? Porque essa ideia do empreendedor de si mesmo, ela resgata, né, em povos que foram escravizados, que foram racializados, então foram inferiorizados pela cor das suas peles, pela sua cultura, ela traz um resgate de autoestima. Essa ideia vem de por quê? Porque essas pessoas, elas estão com a autoestima baixa. E isso é uma coisa muito interessante, porque o Galo, né, que é o entregador antifascista, ele fala isso. Você tem que resgatar a autoestima pro cara, pra mina, entendeu? Porque eles estão com a autoestima lá no pé. Se não chega esses caras e fala assim, você vai ser um empreendedor de si próprio, você vai se construir. E aí o que acontece? A pessoa acha que realmente o resgate da autoestima dela, do valor dela como subjetividade, tá nisso. E não tá, né? Não tá, por quê? Porque, assim, prestem atenção. A gente sabe que as vendedoras de Avon, de Natura, eram mulheres que estavam dentro de suas casas, que batiam de porta em porta, iam no sol, na chuva, trabalhar, entregar aquele produto, né? E elas não eram vistas como trabalhadoras, né? Não era vista. A relação de emprego delas nunca foi vista, né? Utilizavam, né, a Tupperware, né? A Tupperware,
daquilo que é o acolhimento dentro da casa, do chá entre as mulheres, para quê? Para altas lucratividades. Essas empresas lucraram muito e durante muitos anos e ainda lucram, né? E aí o que acontece? A gente tem 82% das domésticas no Brasil são mulheres negras. Então, a partir do momento em que um pouco dessas mulheres conseguem uma garantia lá em 2015, né? Porque são praticamente as mesmas. A vendedora de Avon também é a diarista, que na verdade não era diarista, era uma doméstica, que não tinha os seus direitos reconhecidos e passa a ter a partir de 2015. O que acontece? A gente uberiza. A gente uberiza e a gente ainda acrescenta um requinte de crueldade, tá? Para as que continuarem como domésticas, num contexto de pandemia, elas podem ter um filho caído lá do 9º andar, né? Porque ela não deveria ter levado o filho ao trabalho, né? Afinal de contas, ela recebe os direitos trabalhistas, ela está ali para isso. Ou a gente tem a primeira vítima da Covid no Rio de Janeiro, a empregada doméstica. Né? Então, assim, o sistema, a necropolítica, ela avança sobre os corpos pretos, e é por isso que ela avança sobre os entregadores, e ela avança também sobre as domésticas, e sobre a uberização dessas mulheres, né, dos corpos dessas mulheres que se repete século após século, ano após ano. Então, a gente precisa trazer esse recorte, eu queria só fazer essa intervenção para trazer esse recorte, né, e provocar, né, a galera nessa reflexão. Não, foi muito interessante esse teu ponto que tratou, Kelly, porque tu citou agora a necropolítica do INBP, e é interessante esse trabalho, porque quando se pensa no uberizado, se pensa numa classe precarizada, só que existe dentro do uberizado, existem mais precarizados, que uma minoria, que são mulheres, que sofrem mais ainda que em relação à segurança, que tem que ir de noite fazer entregas na rua deserta, e também com condições de trabalho mínimas, por exemplo, banheiro, que são coisas que não se pensam quando a mulher está trabalhando nesse sentido, porque, enfim, tem uma cultura geral que o homem, quando tem essa necessidade, vai em qualquer lugar, a mulher já não, é diferente, tem toda uma questão social disso que afeta muito e desnivela os que já são desnivelados, e, enfim, não dá para dizer que só é uma categoria. Na verdade, internamente existem divisões, que existem outros que estão mais excluídos do que os excluídos. E isso tudo é bom para ser pensado. Só para colocar, né, uma reflexão, né, que para ser excluído, um dia deveriam ter sido incluídos, nunca foram, né? Então são os marginalizados, nunca foram incluídos, né? A gente precisa deixar isso muito marcado. Povo negro, mulheres negras nunca foram incluídas nesse sistema, né? Alguém quer completar? Eu gostaria. É interessante, até puxando para essa última fala da Kelly, que os excluídos nunca foram incluídos. E realmente você vê que, historicamente, o mercado informal de trabalho ele é majoritariamente negro, né? Isso se expressa na uberização do trabalho. Foi feito um levantamento, não me recordo, creio que esse ano mesmo, pela pesquisadora Ludmilla, que o Fabiano já tinha citado anteriormente da Unicamp, em que ela mapeia o perfil racial desses entregadores, né? A maioria são homens negros, com pouca idade, jovens, né? Que não encontram no mercado de trabalho formal nenhuma oportunidade que apresente qualquer rentabilidade para ele. E realmente, historicamente, o trabalhador negro, né, ele é informalizado, ele é excluído, ele é marginalizado para esse mercado de trabalho. O mercado de trabalho formal, ele é majoritariamente branco. Você vê essa distinção muito clara no mercado de trabalho. Isso é expressado no fenômeno da uberização. Na maioria são jovens, negros, tanto homens quanto mulheres, mas em sua maioria homens, sem nenhuma oportunidade, de periferias. Em São Paulo, onde é muito comum a utilização do trabalho uberizado, são relatos que
trabalhadores, os entregadores,